E aí, pessoal, tudo bem? Vamos avançar um pouco mais aqui. Nós estamos no módulo 1 sobre avaliações geotécnicas de estruturas, como barragens e pilhas de jeito. Na aula anterior, nós falamos sobre quais são as principais causas de ruptura dessas estruturas. Vimos que está aí na frente o overtopping, estruturas sem critério, né, desconhecidas, não foram avaliadas, e aí estabilidades, né, e também terremotos. Vimos também os métodos de construção dessas estruturas, e agora nós vamos falar das fases de projeto que está recomendado aqui na norma NBR 13028. Essa norma ela foi revisada o ano passado, em 2024, e uma parte dela está sendo revisada esse ano. Essa parte que está em debate é a parte de pilhas, né? Já que os rejeitos aí podem ser dispostos em barragens quanto em pilhas. A disposição em barragens está sendo evitada em inúmeras questões, né? Disponibilidade de água, questões de licenciamento ambiental, e essas estruturas têm se mostrado interessantes, né? Então é uma possibilidade aí, e essa norma para esse tipo de estruturas ainda está em debate. Bom, o que se recomenda, né? Dependente da estrutura, se é uma barragem ou uma pilha, quais seriam aí as etapas de projeto a serem seguidas? Primeiro, estudos de alternativas, que seria uma avaliação por vários critérios de qual alternativa que é a mais indicada. Nós sabemos que em engenharia nós não temos apenas uma solução, nós temos várias soluções possíveis e vai variar em questões como segurança, qualidade, impacto ambiental e principalmente o custo, né? Dentre outras questões, impacto na população e etc. Então, pode-se avaliar por critérios variados, né? E se chegar numa alternativa mais indicada. Tendo essa alternativa, se desenvolve um projeto conceitual, um projeto mais amplo, mais abstrato, tem poucos detalhes, e também ele considera alguns critérios, porque não se tem ainda os ensaios realizados. A campanha de ensaios, tanto de laboratório quanto de campo, ainda não foi realizada, mas nessa fase se elabora as especificações técnicas para que seja feito. Realizando esses ensaios, né, pode-se validar as premissas do projeto conceitual e aí sim realizar o projeto básico, que teria um projeto mais amplo, deve-se realizar todos os estudos de engenharia, nesse caso, validar as premissas do projeto conceitual e, terminando essa etapa, pode-se avançar para o projeto executivo. O projeto executivo é um projeto bem mais detalhado, um projeto que realmente tem uma direção que é se executar esse projeto em campo, né? Os estudos de engenharia já foram realizados, agora um esforço mais de detalhamento e de desenho. O ideal é que o projeto, a obra em si, ela seja contratada após a conclusão do projeto executivo. Porque a margem de erro dos quantitativos é muito pequena. E aí o custo fica mais preciso, mais exato, o custo da obra. Mas em muitos casos, com o projeto básico, já se contrata
a empresa que vai realizar a obra e ela fica responsável pelo detalhamento do projeto executivo. Então, existem modalidades de contratação e elas normalmente são realizadas entre o projeto básico ou ser realizado após a execução do projeto executivo. Depende aí da estratégia de execução. Voltando sobre os estudos, né, a serem realizados, né, principalmente estudos geotécnicos, a norma 13028 e a legislação definem também fatores de segurança que precisam ser atendidos. Então vamos ver aqui quais são os fatores de segurança mínimos requeridos para essas estruturas, né? Considerando aqui resolução 95 da ANM, NBR 13028 e termo de referência da FEAM aqui em Minas Gerais. Os cenários a serem avaliados seria durante a construção e operação com parâmetros de pico, seria parâmetros não drenados, ou seja, quando o material gera poropressão, quando ele está saturado. E nesse caso, o fator de segurança mínimo 3. Quando o material não está saturado, normalmente a gente usa parâmetros efetivos, e aí sai um pouco desses parâmetros de pico. Né? Mas mesmo quando o material está saturado e ele tem um comportamento dilatante, nós também utilizamos parâmetros efetivos nesse caso. Né? Ou seja, requer definir parâmetros não drenados de pico para os materiais que são contráteis, né, então comportamento contrátil, e estão saturados. Nós vamos conversar mais à frente a respeito disso aí. Existe também uma questão que seria a estabilização efetiva a longo prazo. A ANM considera essa estabilização como se fosse um critério de descaracterização da estrutura, ou às vezes existem locais de permanência de pessoas dentro da mancha de inundação. Ou seja, se houver uma ruptura, essas pessoas podem ser atingidas. Quando isso ocorre, é necessário colocar parâmetros de segurança, né, fatores de segurança mais elevados. Por isso, esse conceito de estabilização efetiva. Também, uma análise sísmica, considerando que ocorra um terremoto, a norma 13028 permite uma análise pseudostática, que é uma análise que considera aí a teoria do equilíbrio limite, só que com uma carga horizontal simulando essa onda sísmica. Existem vários estudos que foram realizados para simular essa onda sísmica com carregamento horizontal. Posso citar aqui, por exemplo, Heisenberg, que é o método mais utilizado para a definição desse carregamento. Um detalhe é que, para se obter esse carregamento, é necessário ter realizado um estudo de perigo sísmico. Se avalia, de uma maneira estatística, os terremotos que ocorreram e pode-se extrapolar e obter aí para vários tempos de retorno. O tempo de retorno a ser considerado vai depender do dano potencial dessa estrutura. Ou seja, quanto maior o risco dessa estrutura, tende a ser necessário utilizar tempos de retorno mais elevados, chegando até a 10 mil anos, que seria o tempo de retorno necessário, inclusive para fazer projetos de descaracterização das estruturas.
E por fim aqui, o termo de referência da FEAM requer para descaracterização, né, ser uma estabilização a longo prazo, um fator de segurança de 1.1, mas considerando parâmetros residuais. Os parâmetros residuais também são utilizados para materiais contráteis, né, que estão saturados, mas o detalhe, eles têm uma deformação maior, né? Ou seja, o material já está em processo de ruptura. Deformações aí da ordem de 5, 10, até 20% de deformação. Normalmente esses materiais têm uma perda acentuada de resistência e, nesse caso, é necessário usá-los. Bom, nós vamos precisar agora falar sobre outro assunto, que é a teoria dos estados críticos. E aí vai entrar no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Em breve aí conversando.